Bem-vindos, bem-vindas a isso, a esse sagrado que é o manifestar dessa fala que é sobre a não dualidade, sobre si mesmo, já que é não dualidade. Aparece aqui a ideia de nós fazermos esse encontro de domingo como uma oportunidade para responder questões, para conversar mesmo sobre essas coisas que aparecem, dúvidas, incertezas, um espaço de conversa e investigação. E aí a primeira questão que aparece aqui é uma que sempre vem. Se ela não é narrada, mas ela aparece na mente. A questão é: por que o discurso da não dualidade apresenta tantas contradições? A resposta que vem aqui é, primeiro, que sim, é verdade. Essa fala sobre a não dualidade, ela tem contradições, sim, porque afinal você está falando sobre um infinito, sobre um absoluto que não pode ser nomeado, e aí as conclusões acerca disso é de que não há um mundo externo, pessoas individuais, um self real. No entanto, estamos conversando com alguém. A princípio, isso parece mesmo contraditório. Mas é importante entender que essa conversa, ela é sempre feita a partir disso que nós temos. Temos a ideia de que somos separados. E isso aparece numa mente que é linear, que liga pontos. Então, simula tempo e espaço. Então, é preciso falar nessa linguagem, porque é até onde a mente consegue compreender. Nós podemos colocar de uma forma diferente também, esclarecer que, aparentemente, existem dimensões. Esse absoluto, onde não há experiência, a experiência de ter experiência, e aí como referência a gente pode ter o sono profundo, ou esses momentos em que de êxtase ou de encantamento mesmo, em que a mente parece parar. Alguns chamam de flow, e tudo para. Aí seria a dimensão do absoluto, onde não há possibilidade de descrição, não há nome. Haveria também uma dimensão do subjetivo. Essa dimensão do subjetivo é o terreno mesmo que nós chamamos de mente, com as sensações, percepções, a interpretação, a narrativa dos pensamentos. Isso que nós chamamos de consciente, inconsciente, a esse nível de mente. E haveria esse nível que seria comum a todos aqui da vigília, onde existiria uma percepção compartilhada, um mundo compartilhado, um mundo que não é particular como o subjetivo, um mundo que é
como é para mim, seria para você. Então, essa é uma forma de colocar para explicar por que dessas contradições. Quando você vai fazendo essa fala da não dualidade, é preciso fazer concessões, porque afinal, a partir do absoluto, que é a natureza real, que é aquilo que não muda, sobre isso não é possível falar. Então é preciso fazer concessões e falar nessa linguagem que é da mente. Então, acontece essa dança entre isso que parece comum, como esse som, o som do pássaro, que eu estou ouvindo e vocês estão ouvindo, esse pensamento aparecendo aqui sobre, vou comentar sobre o pássaro, esse pensamento que me parece particular, vocês não sabiam desse pensamento. Então, é feita uma dança. Isso aqui é didático. É didático apenas. E aí, tem-se que considerar, inclusive, o assustamento que acontece com a mente quando se é muito direto. Porque esse apontar direto, ele não tem muito o que falar. Ele é tipo um rasgar direto. Isso causa muita resistência. Então se vai falando aos poucos, pelas bordas, fazendo essa dança mesmo. E aí você vai ver quase todos os professores fazendo essa dança, utilizando essa estratégia. Então, se fala assim, não há nada. No entanto, nesse nada, tudo aparece. E aparece para você. Olha, estou falando com quem, afinal? Se não tem ninguém. É preciso ir administrando essas contradições, e elas mesmas são um apontamento, que provocam a mente a uma desistência. E aí, nós lembramos aqui de uma ferramenta que é comum no Zen, que são as perguntas sem resposta, ou as perguntas absurdas, que fazem com que a mente fique circulando, e não encontra, e como ela não encontra resposta, ela desiste. Na verdade, também aparece aqui que o satsang, como um todo, ele é uma espécie de koan, que vai fazer a mente correr atrás de si mesma, até que desista. Existe uma figura, se não me engano, do Zen também, que é o Enso. Ele é como que um círculo desenhado, mas ele não é completo, ele não se fecha. E ele vai se dissolvendo à medida que a pincelada acaba. Isso num cenário completamente vazio. Apenas isso. É algo que para a mente, em função da simplicidade, frustra. A mente gosta de complexidade, de detalhes, ela gosta de sistematização, ela gosta de passo a passo. Mas o passo a passo é uma linha com começo, meio e fim. E começo, meio e fim só existe no subjetivo.
nesse mental. Então, faz sentido que a maior parte dos professores se utilize dessa estratégia, né? Alguns mais, alguns menos. Existem uns poucos que não se permitem concessões. Aí esses é mais difícil para a mente. Mas isso também é muito relativo. São histórias acontecendo, né? Nesse entender que há um mundo com mentes diferentes, pode-se dizer que há aquelas mentes que estão sedentas pelo direto, pelo final, que não gostam de... que não querem aprender mais histórias, né? Como se estivessem muito cansadas. Outras simplesmente não conseguem. Parece que é absurdo demais. Então, a imagem que vem aqui é a imagem do abismo, né? Que é um clássico para os buscadores. Aí tem aquela fala assim, chegará um momento que você vai ter que se atirar no abismo. Se atirar no abismo é tipo assim, largar tudo e não ter onde se segurar. Isso, para a mente, que é ela mesma um mecanismo de controle, o controle da situação, do contexto, ela organiza tudo, faz com que tenha sentido. Então, largar tudo isso é desafiador para ela. E essa imagem do abismo, por que ela aparece? Porque o absoluto, essa dimensão, ela é isso. É não ter onde se segurar. Nenhum nome, nenhum controle. Isso não tem definição. E aí vem essa maneira de falar utilizando esses pronomes indefinidos. Isso, aquilo. Para que a mente não consiga capturar. Então, sim, a contradição faz parte desse ensinamento e muitas vezes é ela mesma esse apontar. E ela existe até o momento em que se faz essa compreensão de que não há níveis, não há dimensões. Só há realmente isso. Se você quiser chamar de absoluto, até esse nome você vai ter que, uma hora, lançar fora. E administrar essa fala que não tem um você nela. Embora se utilize dos pronomes. A própria linguagem em si, ela é dual, ela foi feita para unir pontos, para comunicar, se comunica com alguém, com algo, sobre algo. E o que se diz é que não há nada além de ciência, de saber. Isso não cabe, não é algo. Um koan. E há, a partir disso, uma beleza. Surge, a partir dessa compreensão que vai se como que abrindo, um perfume, vamos dizer assim.
uma beleza. Aí surge aqui de dizer que a beleza da própria liberdade. A partir dessa compreensão que não há controle. Como não há pessoas, não há indivíduos, não há mundo. Além das ideias que são feitas elas mesmas de nada. Olha nós dançando novamente, fazendo esse alinhamento, sendo contraditório, absurdo. Fica, ainda que a mente entre nos seus devaneios, que ela proteste, independente dos seus protestos, fica. E quando a gente diz fica, depois de dizer que não há controle, que não há autoria, é contraditório. Ainda assim, há compreensão. Quem compreende, não importa responder isso. Quem é você? Também não há resposta para isso. Só fica. E isso como que se revela por si só. Aparece aqui de dizer sempre que é a vida que fala de si mesma. É ela que ao tempo inteiro aponta para si mesma. O ser ama ser. O amor é pelo amor, sem nenhuma necessidade de motivação. Está bom? Acho que é o suficiente. Se sobrou aí alguma questão, coloca aqui e vamos conversar. É isso, é sempre sobre isso.